Botafogo e Internacional no Rio de Janeiro. Jefinho passou para o Igor Jesus, que chutou no canto do Antony, 1-0. O Marlon Freitas lançou com açúcar e com afeto para o Arthur ajeitar e fazer o segundo. Outro lançamento incrível do Marlon Freitas. Dessa vez, o cuiabano acertou o ângulo. Golaço! Só valia gol bonito. A jogada coletiva terminou com uma bomba do Alex Telles. Botafogo 4, Internacional 0. Botafogo tá ganhando 41%. Dena votou no Flamengo, vitória de 1-0 sobre o Bahia. Sim. Losetti votou no Fortaleza, 5-0. Desculpa. Votou no Cruzeiro, 4-0 para cima do Sport. O Eric votou no Botafogo, 4-0 para cima do Inter. Felipe, o melhor futebol que você viu na rodada até aqui? Bom, eu iria de Fortaleza também. Fortaleza foi muito bem nesse jogo, desde o início. Assim, eu assisti o jogo do Fortaleza e parecia já, o Fortaleza vai matar esse jogo já no primeiro tempo. E de fato foi o que aconteceu. Eu vou de Botafogo porque o Botafogo enfrentou um grande clube, um grande time, apesar dos desfalques e apesar de, sobretudo no Campeonato Brasileiro, não estar vivendo uma boa fase. Eu fui um dos que falei que o Inter, aquele Inter do início iria brigar, né, pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Todo mundo, né, Felipe? De fato, acho que eu errei quanto a isso, porque o que eu mais vejo quando vai passando os jogos do Inter é o Inter perdendo, é o Inter não jogando bem. E hoje, realmente, o Botafogo deu um belo de um amasso no Inter, jogou muito melhor e foram gols realmente, assim, gols de placas que o Botafogo fez, jogadas construídas, bola no pé, passe longo. Então eu vou de Botafogo por tudo isso. Poderia colocar o Flamengo? Poderia, porque o embate Flamengo e esse Bahia de hoje é um embate de dois grandes clubes e o Bahia poderia ter feito o gol sim. Eu gostei muito da atitude do Flamengo, principalmente nos primeiros 20 minutos. O Flamengo muito ativo, marcando pressão, aquilo que se espera de um Flamengo jogando dentro de casa. Mas eu vou de Botafogo pelos 4 gols e, sobretudo, porque amassou um grande clube que é o Inter. O Inter agora está a 2 pontos da zona do rebaixamento, tem 9 pontos, levou 11 gols nos últimos 3 jogos, somando Libertadores e Brasileiro. E o Roger Machado fala agora do Newton Santos. Vamos para lá ao vivo. Vamos ver, professor Roger Machado. Esse Botafogo ele é um time que tem como característica jogar com a velocidade, né? Com transições. Obviamente fez a escolha de preservar alguns jogadores por vários contextos que a gente sabe do ambiente, né? Uma sequência de jogos, um gramado sintético que a gente já te ouviu em outros momentos falar sobre. Sim. O que faltou para o Inter? Ou conseguir ser mais agressivo quando tinha a bola contra o Botafogo, ser mais criativo, incomodar mais o adversário, ou então conseguir segurar essas investidas do Botafogo no contra-ataque, que são uma marca registrada do time, especialmente com o Renato Paiva. Eu penso que, em primeiro lugar, né, imagino que o sentimento de indignação do torcedor, né, deve ser tanto quanto o meu, de um resultado frustrante como esse, fora de casa, uma véspera de um jogo decisivo importante, né? Então é o mesmo meu sentimento e a frustração da gente não ter sido capaz durante quase todo o tempo de jogo. Penso que em 2 momentos no primeiro tempo, né, que nós erramos coletivamente num lateral e depois num rebote de escanteio, né, nós estávamos dentro do campo de ataque e sofremos um contra-ataque, né, isso tudo, né, desestabilizou a equipe, que seguiu no segundo tempo mesmo com as trocas visando melhorar o jogo. A opção por preservar alguns jogadores importantes para o jogo da quinta-feira, ela se mostrou acertada, né, porque o principal objetivo nesse momento, né, é a Libertadores no meio da semana e esse jogo importante, decisivo, né? O que a gente não queria era ter contaminado essa decisão importante com um resultado frustrante, né, uma goleada fora de casa, né, que certamente indigna a todos. O que nos faltou foi justamente essa capacidade coletiva, né, de entender o jogo, né? Penso que a gente até criou algumas boas oportunidades, mas efetivamente paramos no John, paramos em algumas escolhas de tomar decisões equivocadas, né? E isso nos tirou força no jogo e deu força e motivação ao adversário, né? De novo, é frustrante, né? E agora é a gente se remontar para quinta-feira, né? Nós temos que mostrar algo diferente para o nosso torcedor.
São poucos jogos recentes, né, com jogos muito ruins, né, ou se não ruins, né, com resultados ruins e com um número de gols muito grande tomados, né, e que a nossa equipe não costumava tomar. Né, nós precisamos achar soluções. Tudo bem, Roger? Boa noite. Bruno Abchecker, Rádio Grenal. E o que pode ser feito e o que vai ser feito para que o torcedor possa acreditar? Porque o Inter vem de uma partida equilibrada contra o Corinthians, não fosse a expulsão do Bruno Henrique. Teve uma partida regular contra o Nacional de Medellín e hoje joga mal. Claro, tinha jogadores sendo poupados, mas nessa sequência de 4 jogos fora de casa, o Inter perdeu 3 até agora. O que vai ser feito, não só por você, pela direção, o que já foi feito no vestiário para mudar esse momento do Inter? É a gente conseguir passar esse sentimento de indignação que ele parte do torcedor também, parte de todos nós que nos mostramos insatisfeitos, né? Os atletas não estão contentes, obviamente, estão muito decepcionados com o rendimento individual e coletivo de cada um. É a gente remontar a equipe, buscar ter uma equipe competitiva, né, e acreditar que é possível, porque há bem pouco tempo a gente conseguia fazer bem, né? Então ia buscar esses momentos aí dentro desses jogos, né, que você frisou, do equilíbrio, né, como uma constante na partida toda, né? Por vezes esse desequilíbrio dentro do jogo faz com que o adversário tome a partida taticamente, emocionalmente e saia na frente, e depois é muito mais força para fazer, para que a gente corra atrás, tu acaba tendo que se abrir mais, tu cede mais espaço e o adversário se aproveita, né? Se a gente encontrar o equilíbrio melhor, né, do que a gente já fez, mesmo dentro desses jogos em que a gente foi derrotado fora de casa. Olha, o Roger citou o John, eu lembro de uma grande defesa do John quando estava 1-0 o Botafogo. Fora isso, não lembro de o Inter ter parado muito diante do goleirão alvinegro. O Botafogo pode não estar fazendo um campeonato incrível, ele é o 8º colocado, mas em casa ele está muito bem, né? Ganhou do Juventude, ganhou do Fluminense, empatou com o São Paulo e ganhou hoje. 3 vitórias e um empate jogando em... O problema do Botafogo era fora de casa, inclusive na Libertadores. O Botafogo não havia feito com o Renato Paiva um gol fora de casa, seja no Brasileiro ou na Libertadores. Foi fazer no meio de semana contra o Carabobo, quando venceu e fez gol, né? 2-1. Então o problema do Botafogo era fora de casa, ainda que na estreia do Brasileirão tenha feito um jogo bem bom contra o Palmeiras, né? Mas foi 0-0. Agora em casa tá forte, cara. O primeiro tempo jogando hoje, bem em casa. Quando o Roger disse que o Inter apresentou dificuldades no primeiro tempo, ele tem razão. A gente olha a estatística, o Inter tinha mais finalização, 6-0 em escanteios, por exemplo, mas perdeu o jogo. Primeiro porque o Botafogo teve um absurdo aproveitamento nas suas finalizações, mas porque leu muito bem o jogo, explorou muito bem as deficiências naturais de um time muito mexido. Coletivamente, o Inter foi mal. Assim, sem a bola principalmente. A gente vê jogadores do Botafogo com muita liberdade em alguns momentos, fazendo lançamento, recebendo a bola em liberdade. Acho que competiu pouco, foi muito espaçado, internacional, mas o Botafogo se aproveitou muito bem da situação que apareceu para ele. Sabe o que eu penso sobre isso, José? Sobre essa situação de mudarem sempre os times. Eu até entendo o que o Roger fez, sabe, de mudar o time, mas nem todos os clubes ou todos os elencos são como o elenco do Flamengo, como o elenco do Palmeiras, que você muda, de repente, 11 jogadores, e os 11 jogadores que vão entrar dentro de campo poderiam jogar em qualquer outro clube da Série A. São poucos. Então, você também tem que entender o grupo. Você tem que, conhecer o material humano que você tem e falar, olha, essa, de repente, não é o momento de eu tirar essa peça. Porque se eu tirar essa peça, o time vai perder muito. Sabe? Então, foi o que aconteceu hoje com o Inter. Você tira o Alan Patrick, não tem peça de reposição. Hoje jogou praticamente o Borré e o Valência estão machucados. Jogou um menino que fez seu 7º jogo, se eu não me engano, na temporada. Sabe, então assim, eu acho que eles também têm que entender e falar assim, hoje não é o momento de descansar ninguém não, porque o jogo é só na quinta-feira. Isso que eu ia perguntar pra vocês, o jogo que é só na atletas. quinta-feira. Eu sei que tem fisiologia hoje em dia, dados científicos, tudo. Mas é tão difícil jogar domingo e quinta? Não. Não, acontece. Domingo e quinta, não. Não é difícil. Domingo e quarta, eu acho que já faz uma diferença. Agora, para domingo e quinta, dá tempo. Mesmo assim, uma semana ou outra dá. Uma semana ou outra dá. Eu entendo quando o cara vai descansar. Vou descansar porque, hoje tem um jogo aqui que é possível. Temos que descansar isso aqui. Mas, tem 2 jogos importantes. Porque, assim, o Inter não poderia abrir mão. Eu tô falando do Inter porque o Inter perdeu pro Botafogo. Claro. Tô usando esse exemplo, claro. Assim, não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Já tem tantos anos que não ganha o Campeonato Brasileiro, vai abrir mão do Campeonato Brasileiro e não vai saber o que vai acontecer. Porque aí, e se quinta-feira não vem resultado positivo? Aí perdeu 3 pontos agora, sem competir,
e vai chegar depois e vai perder também? De que valeu? Felipe, e o que levou o Roger a tomar essa decisão são 3 resultados do time titular. Exatamente. Que empatou com o Bahia na Fonte Nova e deveria ter perdido, jogou pior e conseguiu empatar no final. Que empatou com o Nacional em casa depois de tomar 3-0, foi buscar o empate, que perdeu do Atlético Nacional. Eram 3 jogos de Libertadores com o time titular. E fez um primeiro tempo muito ruim na Colômbia. Muito. O segundo tempo equilibrou o jogo, mas o primeiro tempo do Jogava Inter, melhor quando tomou o segundo gol, mas foi muito Eu acho que ruim. a questão não é jogar domingo e segunda, é o acúmulo da rodada, né? Porque o Inter já tinha feito contra o Corinthians com um jogador a menos, um jogo desgastante. tem as viagens, né? Foi pra Colômbia nesse meio de semana. Nesse sentido, o Palmeiras tem uma vantagem, cara. Porque assim, o Flamengo não podia poupar de jeito nenhum contra o Bahia, que anunciou que a sua prioridade é o brasileiro. Vai ter agora a decisão de Libertadores e no fim de semana pega o Botafogo. Botafogo jogava em casa hoje, vai ter decisão de Libertadores. O Botafogo tem uma vantagem, não tem viagem, né? Eu sei, pegar uma sequência de 3 jogos A maior vantagem é o Palmeiras que ganhou. Então, o Palmeiras estando Palmeiras tá 100% passeando, na Libertadores, 100% na Libertadores, e com a primeira colocação já encaminhada do grupo, o Palmeiras pode poupar nos 2 jogos. Faz 2 jogos em casa, da Libertadores. Bolívar e Sport Flamengo não pode, Inter não pode, Botafogo não pode. Nesse sentido, o Palmeiras está numa situação mais tranquila que as dos outros. Graças ao que ele construiu na Libertadores. Vamos ver o que o pai vai ter a dizer sobre o jogo de hoje. Que isso, meu garoto? Aí, Bora, pai vai falando ao vivo no YouTube. Que momento. Parabéns pela vitória, Júlia Camacho da Botafogo TV. A gente vai abrir com uma pergunta do torcedor do clube de membros da Botafogo TV. E a Manu BFR mandou assim: qual é a importância desse resultado elástico para essa sequência que tem um jogo decisivo pela Libertadores na quarta-feira, né, e um clássico também no outro final de semana? Obrigada. Boa noite. A importância é sempre aquela de nós trabalharmos em cima de uma vitória que nos dá confiança em relação aos números, à eficácia que tivemos hoje, que não tivemos em outras partidas, em outros jogos, mas também hoje, em especial na primeira parte, não tivemos tanta bola como eu quero e gosto que se tenha. Marcámos cedo, não sei se isso afetou a equipa ou não, mas de facto não conseguimos ter o controle do jogo e o controle da bola, ou melhor, o controle da bola para mim é o controle do jogo. E nós não conseguimos ter, ganhávamos bola, perdíamos bola e dávamos posses ao Internacional mais largas do que aquilo que eu quero, sem o Internacional criar grandes oportunidades de perigo, mas de verdade chegou muitas vezes à nossa área, ganhou vários escanteios e esse é aquilo que eu encontro neste jogo. O maior pecado deste jogo foi de facto depois do nosso golo, porque nós entramos muito bem no jogo, minha opinião, dinâmicos, entrar ofensivamente por várias formas e por vários lados na defesa adversária até fazermos o golo. Depois vou tentar perceber se o golo mexeu com a minha equipa e não pode, porque nós temos que manter os níveis muito altos e temos que, se sentimos que há condições para isso, tentar fechar os jogos. No entanto, eu vou reconhecer algo que às vezes as pessoas nunca reconhecem, é que nós não jogamos sozinhos e do outro lado está uma equipa com 11 jogadores que também jogam e às vezes dá a sensação nas análises que nós jogamos sozinhos e pronto, e que nós somos os responsáveis para fazer tudo no jogo e que nós controlamos tudo, e não. O que nós devíamos ter controlado era a bola e não controlámos. Na segunda parte acertámos posicionamentos, acertámos dinâmicas, fomos um bocadinho mais para cima, recuperar a bola um bocadinho mais alto. E ainda na primeira parte nós fazemos o 2-0 no momento em que não merecíamos, de facto, mas é um momento forte desta equipa também, que é o contra-ataque, e acabamos aí por ganhar alguma tranquilidade com o 2-0, sem sentir que o jogo estivesse fechado. Ao intervalo chamámos a atenção para isso, corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é muito melhor, o adversário vai também caindo com os golos e acaba por ser um jogo, curiosamente, com uma eficácia muito boa, com momentos bons. Ainda não é aquela exibição que eu possa dizer que me deixa contente, satisfeito não, mas contente. Mas também não é fácil, porque estás constantemente a encontrar soluções de jogadores que caem, de jogadores que se lesionam, de castigados e por aí fora, e com pouco tempo para treinar, mas isso também tem em todas as equipas. Portanto, acho que hoje o resultado é melhor que a exibição, em especial na primeira parte.
Bárbara Mendonça, Jaboto Globo, tudo bem? Boa noite. Queria só aproveitar um gancho que você fala sobre a eficácia, né? A gente está vendo até o próprio Arthur falar isso na saída de campo, que é um time um pouco mais efetivo, né? Hoje a gente tem 6 finalizações do Botafogo no gol e 4 gols, né? A torcida até brinca que só valia o golaço e tudo mais. Queria entender um pouquinho de você, que você aprofundasse essa análise, né? A que se deve, você acha, essa maior efetividade, né? Na hora, porque em coletivas passadas você falava, né, que era um problema muito grande do Botafogo, né? Quando conseguia criar, não conseguia, faltava ali apurar talvez um pouquinho a mira. Então, se rolou algum trabalho específico para, enfim, por trás dessa maior efetividade do Botafogo nessas... Quando? Desculpa interromper. Não, tudo bem. E aproveitar que você fala que você acha que o resultado é melhor do que a exibição. Se você pudesse se aprofundar só um pouquinho no que te faltou, na sua opinião. Nada, Bárbara. Foi um bocadinho o que eu disse na primeira resposta. Primeiro, eu acho que esta questão da eficácia é o crescimento dos jogadores com os jogos. Porque nós não podemos treinar, não conseguimos treinar, a não ser recuperar e pontualmente fazer uma outra coisa, mas é um dia ou dois, pouco mais. E não podes desgastar muito, porque esses jogadores que às vezes não jogam hoje vão jogar no próximo jogo, e portanto tu também no menos 1 ou no menos 2, no dia menos 1 ou no dia menos 2 do jogo que vais ter, também não podes exagerar muito. Eu devo isso ao crescimento dos jogadores em competição. Quanto mais minutos vão tendo, mais confiança vão ganhando e melhor vão performando, e depois obviamente também tem a ver com o talento individual. Uns dias sai melhor, outros dias não sai. É mais do aspecto individual, para mim. Eu, enquanto treinador, é o que eu digo, ou melhor, nós enquanto treinadores, a nossa responsabilidade, que eu digo sempre, é coletiva, e é de levarmos a bola do nosso golo ao golo adversário, dentro de uma estrutura coletiva de jogo, com uma ideia de jogo. Depois são essas ligações individuais e as decisões individuais que vão permitir que isso aconteça ou não, sendo que a última finalização é sempre algo individual. E da mesma forma temos que evitar que a bola do adversário chegue do golo deles ao nosso. Portanto, isso é o nosso trabalho coletivo. Depois há a parte individual, que é aquilo que eu digo que é o 7º momento do jogo, que é a individualidade, que às vezes ninguém considera, e que hoje de facto os jogadores conseguiram, ou por inspiração ou por crescimento, que eu digo com os jogos, fazer essa eficácia estar presente. A outra pergunta era... sim, é o que eu digo. O resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é parte para nós estarmos a ganhar 2-0, sinceramente. Mas depois, eu acho que na segunda parte corrigimos algumas coisas, e de facto a segunda parte é toda nossa em termos de jogar e não deixar jogar o adversário. E aí nós estivemos muito bem, e acaba por ser já uma segunda parte muito à imagem daquilo que eu gosto. Mas divido o jogo em duas partes, sendo que na primeira parte, repito e reforço, entramos muito bem no jogo, e os primeiros 10, 15 minutos são nossos e de muita qualidade. Depois, a partir daí, como eu digo, tem que perceber se foi o golo que influenciou nós baixarmos, porque isso eu tenho que corrigir e não posso aceitar nem permitir, tá? Paiva, boa noite, tudo bem? Olha só que interessante. No meio da semana, diante da vitória irritante que o Botafogo teve na Libertadores, o Paiva foi chamado de inepto para baixo, né? Hoje podia sair grandão com os 4-0. E vem com essa aula de sinceridade, entendendo que o resultado foi melhor que a atuação. Gostei da entrevista. Às vezes a gente vê treinadores tendo uma leitura diferente do que a gente tem aqui, e até aí normal, né? Cada um tem uma maneira de assistir e acompanhar futebol. Eu já fiquei com uma sensação de que foi um jogo bem de um bom volume do Botafogo. Mas quando ele você até falou que no segundo tempo foi bem melhor, assim, né? Quando você está no dia a dia, você consegue perceber o estado anímico dos jogadores dentro de uma partida, conhecer. Então, aos olhos do Paiva, os jogadores não estavam 100% dentro da partida. Quando você olha o resultado de 4-0, aos olhos do torcedor, e nesse caso, no meu também, falei, poxa, ótimo jogo do Botafogo, um bom sinal para o Botafogo para reagir dentro da competição, porque o Paiva estava pressionado pelo torcedor do Botafogo. O Botafogo não vinha fazendo boas partidas. Acho que segue pressionado, Dena. Né? Acho que segue ainda. E aí, dentro dessa leitura dele, cara, interessante, porque ele quer o quê? Ele quer que o time tenha mais a bola, pressione mais, seja mais agressivo dentro do campo, que é o que ele não enxergou, principalmente no menos de 7 mil foram, Nilton.
O torcedor está olhando para esse time com desconfiança. O Lino, na transmissão do Premier, também teve uma leitura parecida com a do Paiva. Entendeu que quando estava 1-0 o Botafogo, o Inter começou a tomar conta do jogo e o segundo gol, se é que isso existe no futebol, seria quase injusto. Ele concordou com essa análise, né? O Paiva concordou não, mas o Paiva teve uma análise semelhante à do nosso comentarista. Ele disse que o primeiro tempo não era para 2-0. E o mais legal da resposta, além da educação e da disposição em falar sobre o trabalho dele, que é uma coisa que cada vez está mais raro, né? Os treinadores parece que não têm muita paciência em falar sobre o jogo, sobre o trabalho. Não tem nenhum recado na resposta, nenhuma afetação. É absolutamente sincero. Ele está dizendo a forma como ele viu o jogo. Não mandou recado para jogador, para jornalista, para torcedor, para dirigente. A forma como ele viu o jogo. Mas essa sinceridade também sabe de que, Lozete? Vou te falar. Porque o que ele faz? Ele, 2 jogos atrás, né, não prestava para nada. Não, tem que ir embora. Um jogo já. Quando ganhou horrível, fora de casa é horrível. Exato, pelo amor de Deus. Aí você, cara, agora eu poderia ficar grandão, mas não é. Porque amanhã, depois de amanhã, se o resultado não vier, eu vou voltar a ser aquele cara ruim de novo. Então, calma, pezinho no chão, humildade. Foi uma ótima vitória? Foi, mas calma. Então, assim, acho que foi uma humildade e sabedoria. Sabedoria de fazer a leitura do momento. De falar assim, não, agora não é hora de ficar grande. Agora é hora de ter pezinho no chão, a gente tem mais jogos importantes. Poxa, é mais uma vitória importante. Então, acho que mais do que qualquer coisa, foi uma sabedoria muito grande da parte dele essa entrevista. Até agora o Botafogo... Não, perdão, só porque a gente falou um negócio de poupar, não poupar. O Mansur mandou uma mensagem aqui, eu achei bem interessante, que ele falou que talvez o Roger tenha poupado hoje não pensando em quinta, mas pelo que aconteceu na quinta, né? Porque o intervalo entre quinta e domingo foi muito curto. Talvez essa recuperação de quinta para hoje tenha feito com que o Roger tenha... necessitado mudar mais o time hoje. Não por causa da quinta que vem, mas da quinta que Mas ele mudou muito, né, Eric? Então aí a gente... A sexta não existiu, né? Em termos de treinamento, o cara vem da Colômbia pro Brasil, sexta, chega ontem aqui no Rio, dorme, não faz nada. Eu acho que é um pacote, cara. A gente já tá com volume de jogo na temporada. Mas é uma observação interessante, porque eu tinha pensado para a próxima quinta, mas tem a quinta que... O Botafogo lidera a enquete sobre quem mostrou até aqui o melhor futebol da rodada. A rodada termina amanhã, o Botafogo vai liderando com 42%. Renato Paiva não votou no Botafogo. Eu ia falar isso, o Paiva não tá concordando muito com a pesquisa. Olha o Cuiabano, matou no peito, adiantou demais, sobrou ainda no Jefinho. Um bolão do Jefinho, o Igor vai marcar, bateu! Tá lá! Gol do Botafogo! Faça o Kamehameha imediatamente! Igor Jesus abre o placar do Nilton Santos com 8 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Oportunista, aproveitou a sobra, bateu bonito de pé direito no canto do goleiro Antônio, que nada pode fazer. E o Fogão sai na frente do Nilton pra festa dessa galera. Igor Jesus bota pro fundo do gol, vibra. E como vibra a torcida alvinegra, porque Igor Jesus, camisa 99, mexe no placar da Transamérica agora. Fogão 1, Inter 0. A bola bate no Thiago Maia, fica com o Cuiabano e centraliza pro Marlon Freitas. Vamos, Fogão, o Arthur tá em condição legal, hein? Bola do Marlon Freitas pro Arthur, é agora, desencanta Arthur. Tá lá! Camisa 7 sai, zica! Um passe espetacular do Marlon Freitas, relembrando os velhos tempos, pelo alto, o Arthur veio de trás em condição legal, ficou cara a cara com o Antony, soltou um petardo de perna esquerda, não deu pro goleirão do Inter. 44 minutos do primeiro tempo e o campeão brasileiro, campeão da América, dobra a vantagem no Nilton Santos. Arthur, número 7, fala dele. Vibre como vibra a torcida do Fogão, porque Arthur mexe no placar da Transamérica agora. Fogão 2, Internacional 0. Olha o lançamento pro Cuiabano. Quem sabe agora o terceiro Cuiabano bateu. Golaço!
camisa 66, tá jogando demais. Recebeu o passe em profundidade, ajeitou e soltou um míssil, um canudo, não deu pro goleirão Antony. E com 8 minutos do segundo tempo, o Fogão faz o terceiro aqui no estádio Nilton Santos. Pra festa dessa galera, o mais tradicional vai amassando o Internacional. Cuiabano bota pro fundo do gol, vibra. E como vibra a torcida gloriosa, porque Cuiabano, camisa 66, mexe no placar da Transamérica agora. Fogão 3, Internacional 0. O Cauanides devolveu para Arthur, jogou na área, nas costas ali do jogador do Botafogo, que era o Vitinho, voltou no Arthur, ajeitou para Alex Telles, perna esquerda, uma bomba, golaço! Só vale golaço! Alex Telles, camisa 3, uma bomba de fora da área, não deu pro goleiro Antony. 23 minutos do segundo tempo e o Fogão transforma o placar em goleada pra festa da torcida do campeão brasileiro, do campeão da América. Que golaço do Alex Telles, camisa 13, camisa pesada, pra sempre na história desse clube, acertando um lindo chute, guardando também o dele. Ele ficou com inveja. O Cuiabano fez um golaço, ele também fez. Que bomba do Alex Telles! O Fogão faz o quarto gol, vibra! E como vibra a torcida do Glorioso, porque Alex Telles, camisa número 13, mexe no placar da Transamérica agora. Fogão 4, Internacional 0. Fala pessoal, como eu falei pra vocês, mais um vídeo, mais um conteúdo. Terá muito conteúdo sobre Botafogo e Inter e preparativos para Botafogo e Estudiantes, né, nos próximos dias. E hoje é surra de conteúdo, meu irmão, é um vídeo atrás do outro. Agora tivemos aqui os cavalinhos do Fantástico, né, com os gols da rodada. Aqui o fechamento de Sport TV com Rizek, Eric Faria, Denilson, Felipe Melo, etc. E também a narração da Transamérica Esporte, que eu me amarro, papo de craque, as narrações Cantarelli, o Breno Monsef, o Vitor Costa, etc. Maneira a narração dele, os gols do Botafogo, 4 gols, trabalhou muito o Vitor Costa, hein? Então, Botafogo que venceu, no primeiro tempo não convencia, mas no segundo tempo convenceu e passou o carro, pulou aí de 16º ou 7º, eu acho, para 8º lugar do Brasileirão e com um saldo de gols de respeito. Então, tomara que o Botafogo continue seguindo essa pegada de bons resultados, boas atuações. Acho que nos últimos 5 jogos, vamos puxar a memória, a gente ganhou agora o Inter, nós ganhamos o Carabobo. Antes do Carabobo, foi o Galo fora de casa? Agora eu não sei se eu estou fazendo certo. Acho que foi o Galo, que foi o único jogo que a gente não ganhou nos últimos 4. Aí pegamos o Capital, goleamos 4-0 e pegamos o Fluminense. Ganhamos de 2-0, né? Um gol de Vitinho e um gol de... Agora eu não tô lembrando quem fez o outro gol. Não tô lembrando. Mas foram 2-0, eu acho, em cima do Fluminense. Então, nos últimos 5 jogos, nós ganhamos 4 e perdemos 1. Foram 2 gols sofridos, né? Um contra o Galo e um contra o Carabobo. E 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Mais, 12 gols de saldo, 12 gols feitos, 2 gols sofridos, 10 gols de saldo nos últimos 5 jogos. Dá pra gente... Tudo bem, pegamos um Carabobo, pegamos um Capital, ok. Mas, né, pegamos um Capital e fizemos o quê? 4. Pegamos o reserva do Inter e fizemos o quê? 4 também. Então a gente tá fazendo o dever de casa. Só não fez o dever de casa contra o Carabobo, que eu acho que dava pra ter feito assim como foi com o Capital. E contra o reserva do Inter, ter feito saldo contra o Carabobo. E tá fazendo muita falta hoje nas contas que a gente faz para se a gente vai se classificar contra os Estudiantes ou contra a Laú, etc. Os gols que precisariam ser feitos para fazer saldo de gols no Carabobo. Então, agora é torcer para o Carabobo segurar a onda contra o Estudiantes e contra
a Laú em casa, quer dizer, na casa dos caras, não ser goleado para não fazer falta pra gente esse saldo de gol. Lembrando que na Libertadores não existe número de vitórias como critério de desempate. É saldo de gol e gols pró. Pessoal, eu fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Tá? Temos área de membros, temos 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um que cabe no seu bolso, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. Aqui em cima tem Live Pix, ali tem um Pix do canal, rafuquense10@gmail.com, também o e-mail de contato. Quiser virar parceiro, patrocinador do canal, manda pra gente uma proposta aí, a gente troca uma ideia lá no e-mail. E é isso, pessoal. Fico por aqui, tamo junto sempre. Até o próximo vídeo, que pode ser daqui a pouco. E fui!